Centrão, pô. O Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Que sempre lutou não pelo país, não pelas pautas conservadoras ou de direita, mas sim pelos próprios privilégios. Jair Bolsonaro, por ser um político corrupto e por ter a sua família também envolvida em escândalos de corrupção, fez com que a gente jogasse fora qualquer tipo de avanço que a gente pudesse ter tido no Brasil no combate à corrupção, para que ele continuasse livre, para que ele continuasse no poder. E de quebra, para ele ter o candidato ideal, o oponente ideal, Lula, no pleito, para ele tentar se reeleger, ele ainda tornou o Lula o presidente do Brasil. Chegamos finalmente à parte 3, a parte da tentativa de golpe de fato. E logo de cara eu vou tirar duas coisas da frente que aparecem com certa frequência. Uma delas, com menos frequência, é o tal do estado de sítio. Mas o estado de sítio, o presidente não pode decretar estado de sítio e prender todos os corruptos. Não é assim que funciona. O estado de sítio, que são o artigo 137 e 138 da Constituição, ele precisa ser aprovado pelo Congresso e ele dura 30 dias. Não tem nada a ver com o presidente decretar e sair prendendo o ministro Supremo. Não tem nada a ver. E o que aparece com mais frequência é: mas e o artigo 142? Queremos o artigo 142. O presidente vai decretar o artigo 142 e, de repente, magicamente, o presidente vai moralizar o Brasil. O presidente vai acabar com todos os desmandos do país. Não é assim que funciona. E para isso, eu vou ler o artigo 142 junto com você e depois um parecer técnico da Câmara dos Deputados sobre ele. Diz o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Em nenhum momento o artigo 142 diz: o presidente poderá convocar as Forças Armadas para destituir o Congresso, ou para acabar com o Senado de corruptos, ou para prender ministro do Supremo que ele não gosta. Isso simplesmente não existe. E para que não reste qualquer dúvida, tem um parecer técnico da Câmara dos Deputados que diz o seguinte: trata-se de fraude ao texto constitucional a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor às decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem. Nenhum dispositivo constitucional e legal faz referência a uma suposta atribuição das Forças Armadas para arbitramento de conflitos entre poderes. Aspas, jamais caberá ao presidente da República, nos marcos da Constituição vigente, convocar as Forças Armadas para que indiquem ao Supremo Tribunal Federal qual é a interpretação correta do texto constitucional diante de uma eventual controvérsia entre ambos, diz o parecer. Ou seja, esqueça que o artigo 142 dá qualquer tipo de poder excepcional ao presidente para ele fazer o que ele quiser. Beleza? A trama do golpe. E eu vou começar lá de trás. Olha só, em maio de 2019, uma manifestação chamada por um grupo pequeno e radical chamado Lobos Patriotas Brasil pedia explicitamente o fechamento do Congresso. Depois, pegou muito mal essa pauta e eles mudaram. Falaram, não, a manifestação vai ser pelo COAF com o Moro, que o próprio Bolsonaro depois tirou, pela CPI da Lava Toga, que o próprio Flávio desarticulou, pela reforma da Previdência, que o Bolsonaro também enxugou, e pela prisão após julgamento em segunda instância, que também não foi para frente. Aí o que aconteceu? Você lembra que o Bolsonaro começou a colocar dúvida no sistema eleitoral, certo? No dia 27 de julho de 2021, em live, o Bolsonaro ele contesta a transparência do sistema eleitoral ao lado de um, aspas, especialista. E olha só como esses caras funcionam. Um policial federal chamado Marcelo Bormevetti, acho que é assim que fala o nome do cara, ele sabendo que uma notícia sobre o Fux e sobre o Barroso blindar o Itaú, né, de calotes era falsa, ele sabendo que essa notícia era falsa, ele diz o seguinte: joga no grupo dos malucos. Ou seja, esses caras sempre fizeram abuso psicológico, abuso intelectual sobre pessoas que não tinham capacidade cognitiva para distinguir o que era verdadeiro e o que era falso. No dia 7 de setembro de 2021, quando estava todo mundo ali só esperando que o Bolsonaro desse a ordem, não é mesmo? Diziam que os CACs e que todo mundo apoiava o Bolsonaro numa eventual tentativa de moralizar o Brasil. O Bolsonaro, em Brasília, ele diz o seguinte: não podemos